Estamos aqui hoje nesse bate-papo, né, Pri? Isso. Para falar sobre homeopatia, fitoterapia e um pouquinho de alopatia. Mostrando para vocês a diferença dos 3 tipos de tratamentos. E nós aqui da Nagares trabalhamos com os 3 desde o início. E hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? No tempo de faculdade, né, Pri? Para falar um pouquinho sobre a origem da homeopatia. Tudo começou com um médico alemão, que é o Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia. E o Samuel Hahnemann, ele estava muito decepcionado, desiludido com a medicina da época. E a medicina da época, ele julgava que era muito agressiva, né? Naquela época, né, Pri, era sangria, era purgativo, diurético. Os tratamentos eram muito agressivos, com pouco êxito. Sim, a maioria acabava não causando a cura do paciente, mas intensificando a dor que o paciente sentia. Sim, e o Samuel Hahnemann era estudante de medicina e largou a carreira de medicina. E começou para ganhar vida traduzir matéria médica. E foi dentre essas traduções que ele chegou na matéria-prima que deu a origem basicamente, à homeopatia. Isso. Numa dessas traduções, ele estudou uma substância que é a quinina, ou quina, ou achina officinalis, tem esses nomes. E essa substância era utilizada na época para tratar a malária, isso lá no século XVIII. E aí ele decidiu testar a substância nele, super corajoso, ele tomou sem ter a malária, ele estava sadio, e ele viu que ele teve os sintomas da malária. Ele teve febre, ele teve os sintomas da malária com aquela substância que curava a malária, né? Sim. E aí ele pensou sobre a lei do semelhantes. Dos semelhantes, através da quinina, da tomada da quinina. Só que ele percebeu que as dosagens eram tão potentes quanto a substância pura. Então ele criou a chamada sucção. O que seria isso pra gente? Uma diluição, só que na homeopatia nós não dizemos diluição, e sim dinamização, que nada mais é do que a gente chegar às potências desejadas, as quais não causam uma intoxicação do paciente, mas alcançam a cura pelo semelhante. Sim, que é a junção de diluição mais sucção. Então, a cada diluição na homeopatia, pegar a matéria-prima, diluir, a cada diluição associada à agitação, isso gera uma potência, né? E ele percebeu que nessas diluições, ele tinha dessa substância só a parte boa, porque ele tirava totalmente a toxicidade. Uma curiosidade também da homeopatia é que ela não vem só para tratar o paciente em si, o foco dela não é a doença, vai além do corpo ao tratamento da mente. Né? Ele trata como um todo. Muito holística do paciente. A gente até estava conversando antes, né, sobre como é uma consulta com homeopata, assim, né? Tanto que é uma consulta demorada, uma anamnese super completa, o médico quer saber, assim, de muitos detalhes até chegar. Não é só o sintoma, né? Eu tô com dor de cabeça, então toma. Não é assim, ele quer te conhecer de uma forma integral, assim. Já a fitoterapia, ela vem pela lei do contrário, assim como a alopatia. No caso da fitoterapia, a gente tem os extratos das plantas. Inclusive, na homeopatia, a gente não vem só a partir das plantas, como também de animais e minerais. Isso, são 3 reinos utilizados. Isso mesmo. Sendo que na homeopatia, 65% mais ou menos dos reinos é do vegetal. Exato. Isso até se assemelha um pouco à fitoterapia, né? Que a maior fonte são as plantas mesmo. Exatamente. Em ambas, né? Em ambas as, e no caso, terapias. Tanto a fitoterapia quanto a homeopatia,
ela vai além da raiz, como das folhas, flor, Raiz, fruto. Isso. Né? E aí a fitoterapia, ela parte mais dessa parte. Então, a gente tem elas na forma de tinturas ou até mesmo o extrato seco. Isso, pó, líquido, isso mesmo. Já na alopatia, né, como a maioria das pessoas sabe, a gente tem algumas substâncias que são até sintéticas, produzidas em laboratório. Sim. Já não é tão naturalista, eu diria, quanto uma fitoterapia. Isso, e é o mesmo princípio, a alopatia e fitoterapia tem o mesmo princípio dos contrários. Elas combinam nesse ponto. A gente estava falando, né? Se você está com dor de cabeça. Febre, dor de cabeça, está com febre, é um antitérmico. Né? Dor de cabeça é um analgésico. É o contrário. Alergias, né? Por exemplo. Né? Antistamínicos. É tudo para ser o contrário. E na homeopatia é tudo semelhante. Na homeopatia, eles entendem que se a gente toma uma homeopatia, nosso corpo vai reagir de forma a estimular uma reação positiva. Basicamente, volta o equilíbrio, né? A homeostase que a gente fala do corpo do paciente. Inclusive, eu atendi há alguns meses atrás uma paciente, né? A cliente, ela até me informou que a mãe dela sofre muito com dores reumáticas. E o médico fez uma indicação, o médico homeopata fez a indicação de um medicamento homeopato, e ela disse que alguns dos sintomas estavam sendo um pouco exacerbados. No lugar da mãe dela estar sentindo menos dor, né, uma menor dor no local, na verdade ela tinha aumentado essa condição. Enfim, aí eu expliquei para ela que se tratava dessa parte, que é a cura pelo semelhante. De fato, ela podia vir a sentir uma dor mais intensa, mas que com pouco tempo de tratamento, ela veria uma melhora significativa. E, de fato, a cliente, ela tornou a me ligar e agradeceu a orientação. Disse que a mãe dela hoje, nossa, dorme tranquilamente, sem sentir as dores intensas. Olha a importância, né, Pri? A importância de você ter orientado dessa forma, né? De Entra falar, até, espera, tenha paciência. Acontece na homeopatia essa questão da gravação. E depois um equilíbrio mesmo, vital, né? Fala-se muito de vitalismo. Isso. De voltar a esse equilíbrio vital. Que a doença nos acomete quando há algum desequilíbrio vital, né? Exatamente. Tem esse princípio na homeopatia. E é muito importante com os nossos clientes, pacientes, a gente reforçar, assim, tenha paciência, calma, às vezes vai ter uma gravação, mas vai vir esse equilíbrio depois. Vai vir um equilíbrio. De fato, a importância de não parar o tratamento. Mesmo que o meu desequilíbrio está maior do que anteriormente, o meu mal-estar de agora está pior com o uso da medicação do que quando eu fui ao médico. Enfim, é importante não parar, não cessar, ou caso venha a ocorrer que de fato a dor está muito intensa, a situação se tornou um pouco desagradável, entrar em contato novamente com o médico ou procurar o auxílio farmacêutico para ter algumas orientações em relação ao tratamento. Isso mesmo. Eu acho que a gente podia ficar aqui uma tarde inteira falando de homeopatia e fitoterapia, porque a gente tá... vasta. A gente está nesse lugar, a gente ama, né? Assim, homeopatia. Trabalhar com essas duas terapias, essas três, né? A homeopatia. E a gente tem N casos de vários tratamentos que deram super certo, vários clientes que retornam, né? Para maiores informações ou esclarecimentos, em caso de dúvida, você pode estar procurando qualquer um dos farmacêuticos em uma das nossas unidades. Isso aí. Muito obrigada.